Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e domingo dia 15 de dezembro, gente, 15 dias, né, da nossa conquista da glória eterna. Ontem, sábado, né, 2 semanas certinho, e parece que a gente ainda tá, eu pelo menos me sinto assim, né, anestesiado. Se for um sonho, não me acorde, né, mas não é sonho, galera, é realidade. O Botafogo, há 15 dias atrás, conquistou a Libertadores e vão passar 15 semanas, 15 meses, 15 anos, 50 anos e estaremos falando desse dia inesquecível, 30 de novembro de 2024, da expulsão do Gregóry ali no comecinho do jogo, né, no primeiro minuto de jogo, e depois dos gols do Luiz Henrique, Alex Telles e do nosso Jacaré Júnior Santos. 3-1, né? Talvez na mais fantástica, épica final de Libertadores de todos os tempos. E dificilmente existirá outra dessa forma, né? Uma equipe jogando com um jogador a menos desde os primeiros instantes e metendo 3-1 no Atlético Mineiro. Ai, ai, como é bom recordar. Recordar e viver é uma memória recente, mas que é muito bom a gente estar ali falando, relembrando, falando com os mais velhos, né? Eu sempre falo aqui, cito meu pai, que está com 83 anos e, né, esperou 83 anos para ver o Botafogo vencendo a Libertadores. Fico muito feliz de ter vivido essa alegria junto a ele e também as novas gerações, meu filho, minha filha, que é apenas adolescente, estava ali comigo no Newton Santos acompanhando no Newton Fan Fest, né? E foi realmente emocionante. Todo lado que a gente olhava, lágrimas, abraços, né? Vamos lá, vamos ao roteiro aqui. Galera, já vou falar do tema central de hoje, que é o novo estádio do Botafogo, agora já praticamente confirmado pelo nosso CEO Tairo Arruda, numa entrevista ao Globo Esporte, ao GE, tá? Então já vou falar desse assunto, que é muito importante. Claro que eu sei que você está curioso para saber mais detalhes. Antes disso, vamos falar um pouquinho da proposta do Al Rayyan, né, o clube lá do Catar, que tem o interesse em contar com o Arthur Jorge já em 2025. O Arthur Jorge, falei aqui, revelei para vocês ontem, ganha mais ou menos em torno de R$1 milhão atualmente no Botafogo, e a proposta do Al Rayyan é nada mais, nada menos do que 3 vezes mais, ou seja, R$3 milhões, formação do Medeiros, meu amigo Medeiros, do canal do Medeiros, de que na verdade seria R$4 milhões por mês bruto e 3 milhões limpo, né, livre de impostos, ou seja, numa temporada ele ganharia o equivalente a 3 temporadas de Botafogo, né? Então é uma proposta que, claro, o Textor vai conversar com o Arthur, né? Acho difícil que o Botafogo iguale a proposta em termos financeiros, mas com certeza o Textor vai aumentar, né, a questão salarial para o Arthur Jorge, e aí vai ser uma questão de pesar, né, prós e contras. Cada lugar tem seus prós, cada lugar tem seus contras, e obviamente que a gente sabe que o Arthur Jorge está muito bem ambientado no Botafogo, no Rio de Janeiro, no Brasil, e isso pode pesar ao nosso favor. Então não é só uma questão financeira, né? Se fosse só financeiro, até pelas nossas vidas aí a gente pode comparar, nem sempre uma proposta superior de salário necessariamente vai ser uma proposta melhor, envolve mudança de cidade e tal, e tudo isso aí entra, né, na análise. Outra informação também do Medeiros é que o Luiz Henrique e o Savarino têm propostas substanciais da Europa, tá? A do Luiz Henrique ficaria na casa dos 35 milhões de euros e do Savarino 15 milhões de euros. É muita grana, né? Então somado aí 50 milhões de euros numa possível, provável venda, caso assim o Botafogo decida por vender esses 2 jogadores. Ali do nosso time titular, o único jogador que a gente tem certeza da saída até agora é o Almada, né? O Almada já na verdade a gente já sabia desde que ele chegou, né? O combinado já acertado é a saída dele para o Lyon, depois eventualmente até para outros clubes da Europa, já que a gente sabe que a Almadinha tem muita bola para isso, né?
Então é um sonho do jogador, cumpriu com louvor, né, os seus poucos meses, né, parece até que ele ficou o ano todo, mas foram poucos meses no Botafogo. A gente lembra que ele ainda disputa as Olimpíadas de Paris, e aí vem em definitivo para jogar após as Olimpíadas. Então foi um período realmente curto, mas que de muito sucesso. O Almada, querendo ou não, entrou para a nossa história também. Então, assim, do time titular, a gente sabe que Igor Jesus já teve muitas propostas e é um cara que pode sair em 2025, de repente fica até o meio do ano, joga o Super Mundial pelo Botafogo e depois se despede. E agora, né, essa informação também no sentido aí do Luiz Henrique e do Savarino. Mas fiquem tranquilos, porque o Botafogo está ali mineiramente, né, trabalhando por reforços de qualquer maneira e eventuais peças de reposição. O Botafogo não vai desmontar o time. Eu lembro que o Botafogo do Montenegro, né, digamos assim, lá de 95, do Túlio e tal, o Botafogo acaba desmontando a equipe em 96, teve até o jogo do Fica Gonçalves e tal, beleza, mas o time acabou sendo desmontado, tanto é que o Botafogo vai disputar uma Libertadores no ano seguinte, né, quase que irreconhecível comparando com o time de 95. Dessa vez não, o Botafogo não vai ter desmanche, né? Até porque não precisamos da grana, mas claro, estamos no mundo capitalista. A frase do Textor, que foi dita há pouco tempo atrás, né? O Botafogo pode até vir a vender jogadores, mas vai repor, vai contratar ainda mais, né? Ele já falou até em 4 grandes contratações para 2025. Isso ele falou mesmo antes, né, de saber que o Botafogo seria campeão do Brasileirão e da Libertadores. Eu imagino que agora o Textor, do jeito que ele é, né, ele viu o Mundial, viu, o Botafogo caiu ali no primeiro jogo. Claro, a gente já discutiu aqui, né, muito das razões para o Botafogo ter perdido esse primeiro jogo, mas assim, com certeza ele ficou agora, né, botou aquela pulga atrás da orelha. Precisamos voltar ao Mundial, né, não só o Super Mundial no meio do ano, mas esse Mundial que é disputado anualmente, né, com uma equipe cada vez melhor. O Durcésio falou isso outro dia numa entrevista, 2 dias atrás, também falando: o Botafogo vem ano que vem ainda mais forte, né? Então é isso. É claro que a gente tem o lado emotivo com esses jogadores. Savarino, para mim, foi o melhor jogador do Brasileirão, né? Luiz Henrique, né, melhor da Libertadores ali. Eu coloco até junto com o Júnior Santos, né, pelo fato dos gols tão importantes do Júnior Santos na nossa campanha. Mas, enfim, o mundo é assim, gira, né? O Textor também falou já, a água flui para onde tem que fluir, né? Então algumas situações podem vir a acontecer. Falar aqui rapidamente do patrocínio, novo patrocínio do Botafogo, tá? A gente sabe que a Parimet encerrou aí um período de 2 anos, tá? Então, só retificando aqui que eu falei outro dia, que a Parimet pagava ali em torno de 50, 55 milhões anual. Não, na verdade 55 milhões foi por esse período de 2 temporadas, o que dá ali 27,5, né? Acho que é isso, 27,5 milhões por ano, né? Então, encerrou com a Parimet. O novo patrocinador também será uma casa de apostas, né? Uma tendência aí, geral, brasileira e mundial, e é uma casa de apostas que não patrocina ainda um clube brasileiro. É uma das grandes, tá, bets, não patrocina ainda um clube brasileiro, e saberemos em breve, né, quem é. A diferença, aí sim, 55 milhões ano, tá? Contrato aí de 3 anos, né? 25, 26 e 27, 55 milhões por ano, tá? E com bonificação por títulos, né? Lembrando que ano que vem o Botafogo já está se preparando aí para, além dos títulos normais, né, disputar Recopa e Supercopa, jogos aí com Racing e Flamengo, né? Então teremos em breve aí um novo patrocínio master, beleza? Agora sim, vamos falar do assunto principal, né? Você que esperou agora até quase 10 minutos de vídeo, vamos ao assunto do novo estádio, que também já foi falado aí várias vezes em entrevistas do próprio Durcésio, mas agora o Tairo Arruda, tá, falou o seguinte: até o fim de 2026, tá aí, né? Estamos entrando em 25, então o fim de 26 é um período de 2 anos. O Botafogo vai ter uma estrutura
incomparável no Brasil. E quando o Tairo fala em estrutura, ele está falando do CT, do nosso sonho do nosso CT, e também do estádio menor, que seria ali a capacidade de 20 a 25 mil torcedores, tá? Isso engloba tudo isso. A gente sabe que a gente tem o Lonier hoje, o Lonier está cada vez mais estruturado, cada vez mais ganhando melhorias, né? E o Lonier não vai ser descartado não, tá? O Lonier segue recebendo esses aportes, infraestrutura melhorada, porque ele continua, né? No momento, é o nosso CT principal. Pode ser que no momento que a gente tem o CT definitivo do Botafogo, o Lonier seja utilizado só para base, ou enfim, para o feminino, mas seguirá sendo parte integrante da nossa estrutura. Vamos falar do estádio, que eu sei que é o que vocês querem ouvir. O que o Botafogo pretende, o que o Tairo já revelou, tá? A coexistência de Newton e o novo estádio, tá? Então não é que o Botafogo vai deixar de jogar no Newton Santos, simplesmente o Botafogo vai ter duas opções, né, aqui no Rio de Janeiro. O Newton Santos ali em torno de 40 mil, 45, estourando de capacidade, e esse novo estádio, como eu disse, entre 20 e 25 mil. O novo estádio, Carlos, vai ser construído em apenas 2 anos, teria que começar agora em janeiro e correr contra o tempo. Mas o Tairo explicou que o conceito novo, moderno, modular, né? Estádio modular, ou seja, ele não parte do zero, ele já pega estruturas pré-prontas, né? E vai construindo. Hoje em dia é muito comum em casas, né? Até no condomínio onde eu moro, tem casas assim, que essas estruturas metálicas tal, e que você vê que sobe muito rápido a casa, ao contrário do que uma casa tradicional brasileira, né? Então faz parte aí dessa modernidade. Um exemplo também que pode ser utilizado é o próprio estádio 974, que a gente jogou lá em Doha, né? Que é o famoso estádio dos containers, né? Não é que o do estádio do Botafogo será de container, mas é também essa ideia do modular. O 974, para vocês terem uma ideia, ele tem capacidade de 44 mil torcedores e foi construído em apenas 3 anos. Então seria um estádio metade, né, do que é o 974 de público, e com certeza pode realmente ser construído nesse período de 2 anos, como adiantou o Tairo, né? Qual a grande vantagem desse segundo estádio, Carlos? Obviamente a questão dos shows. O Newton Santos hoje é o palco principal dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, shows internacionais, shows nacionais, né? E aí surge aquela coisa da coincidência de datas, e para fugir disso, né, a ideia é ter mais shows ainda, e aí quando tiver show, coincidir uma data com um jogo do Botafogo, o Botafogo poder jogar nesse estádio menor. Eu imagino também que o Textor, como todo torcedor botafoguense, quer um estádio mais estilo Caldeirão, né? Ou seja, a torcida próxima do gramado, o que não ocorre no Newton Santos, e que a gente sabe que para fazer essa modificação tem bastante burocracia, né? Pode ser até que o Botafogo utilize, quando o estádio estiver pronto, esse estádio menor, eu imagino isso. O Botafogo passando a jogar nele direto, enquanto faz as obras no Newton Santos de aproximar a arquibancada, tá? Isso aí não é uma informação, é um achismo meu, né, que faz todo sentido, né? Mas o fato é esse, o Botafogo se sentir em casa em ambos os estádios. Pô, mas o Newton, a torcida adora ir no Newton, o nosso tapetinho, esse novo estádio, tem tudo também para ser um tapetinho, e a torcida ali mais próxima. Obviamente que vai limitar a 25 mil torcedores alvinegros. Então, cada vez mais o plano sócio-torcedor, né? O cara vai ter que ser sócio do Camisa 7 para estar nesse estádio menor, né? E é isso. Então, a ideia é essa, basicamente. Não será, volto a dizer, um estádio construído do zero, né? Ele já parte com estruturas modulares, portanto ele pode ser construído realmente, se bobear, até em menos de 2 anos, né? E a questão principal é essa de evitar os conflitos de data. Teve o show da banda For Fun, né, que teve que ser desmarcado por conta do jogo Botafogo-Vitória. Era um jogo, enfim, a gente acabou empatando, mas que era um jogo muito importante para o Botafogo, e deu toda aquela celeuma, né? Então o Botafogo não quer mais isso. O Botafogo quer ter essa
possibilidade. Mas, Carlos, então por que não constrói logo um estádio para 40 mil, 45 mil torcedores? Porque acho que, nesse caso, não faria sentido o Botafogo ter 2 estádios para 40 mil torcedores, ou 45 mil, como quiserem, né? Perderia um pouco o sentido, né? Eu acho que esse estádio de 20 mil vai ser para jogar, enfim, partidas em que ou é uma partida menor, né? Ou então pode ser que até com o tempo a gente perceba que a gente precisa de um estádio ali caldeirão, né? Caia no gosto do torcedor, né? O que eu mais espero é isso, que esse novo estádio, assim como o Newton Santos, seja a nossa segunda casa. E é óbvio que vai chegar aquele momento que alguns torcedores vão dizer: eu prefiro o Newton, ou não, eu prefiro esse outro estádio que ainda não tem nome, né? Pode ser que aconteça isso, né? Mas é o Botafogo se estruturando, o Botafogo crescendo, o Botafogo cada vez mais tendo opções e, como disse o Tairo, num período curto, até dezembro de 2026, a gente poder bater no peito e dizer que não só a gente é campeão da América, como a gente tem uma estrutura, né, sem igual, sem comparação dentro do nosso país. Beleza, galera? É isso, 16 minutos. Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Possível saída do Luiz Henrique, possível saída do Savarino. Claro, o Botafogo irá trazer peças de reposição, novo estádio e também a questão do Arthur Jorge. Será que ele vai optar em ir ganhar petrodólares, né? O que é justo também, né? Ninguém está aqui julgando. Ou se ele, de repente, vai querer, né? Deu aquela coceirinha de ficar mais um ano no Botafogo, disputar todos esses títulos que o Botafogo vai disputar em 2025, incluindo Supercopa, Recopa e o Super Mundial. Beleza? Tamo junto. Deixa seu like, faça seu comentário. Ótimo domingo a todos, meus gloriosos campeões brasileiros, campeões da América. Tamo junto, fogão pra cima, sempre!